dureza. Fui lá no Cruzeiro das Almas, aonde a... Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Pilares da Umbanda. Hoje nós vamos falar de um tema muito polêmico, de um tema tabu, de um tema que gera muitas contradições, muitas opiniões sobre isso, que é o tema suicídio. Para a gente falar de suicídio, a gente deve entender outras coisas. Na Umbanda não existe a palavra pecado. Às vezes a gente fala corriqueiramente, mas dentro da doutrina da Umbanda não existe o pecado. Existe a lei do retorno. Tipo, se você polui um rio, um dia você vai precisar da água daquele rio, aquele rio vai estar poluído e você não vai poder usar. E você pode um dia morrer de sede por causa daquele ato que você cometeu. Existem leis dentro da Umbanda. E uma das leis é não atentar contra a natureza, não atentar contra a vida. Como assim? É tipo, você matar um bicho por maldade, por vaidade, por qualquer outra coisa, a não ser para se alimentar. Você matar uma outra pessoa, um irmão de plano terrestre, por maldade, por vaidade, não por defesa. Entendeu? Que nem os animais. Os animais, eles matam para se alimentarem ou por defesa. Então, isso se aplica a nós. Você nunca vai ver um animal cometendo suicídio. Você nunca vai ver um animal matando por prazer. E sim por defesa, e sim para se alimentar. Então, quando uma pessoa comete o suicídio, ela está atentando contra a natureza, contra a vida, contra o propósito. Que o propósito da gente é nascer, crescer, se multiplicar, viver e um dia falecer. Mas falecer de causas naturais e não por causa que você pôs fim à sua própria vida. Quando você põe fim à sua própria vida, você mesmo está encerrando o seu plano material. E só quem pode encerrar nosso plano material é Deus, é Oxalá, é Tupã, como os caboclos mesmo falam. Então, quando um médium, eu vou falar para os médiuns de Umbanda, eu vou falar para a religião. Quando os médiuns praticam o ato do suicídio, ele entra em um grau tão baixo, tão negativo de espiritualidade, tão precário, que nenhum espírito de luz consegue chegar perto deles. Que a Umbanda não consegue mais chegar perto deles. Então, quando eles praticam esse ato, a Umbanda tem que virar, infelizmente, as costas a eles. Por que virar as costas? Por causa que eles entraram num grau tão baixo que a Umbanda não consegue mais auxiliar, não consegue mais ajudar. Eles mesmos têm que se reencontrar, refletir e encontrar o caminho sozinho deles. Nenhum espírito consegue mais ajudar o suicida. Então vamos supor, se um médium que é preparado dentro de um terreiro, quando ele falece, existem atos fúnebres que a gente devemos fazer
para auxiliá-lo, no plano espiritual. A gente pede que as entidades venham e o acompanhem. Quando lançar a primeira camada de terra, como os antigos me ensinaram, que o espírito fica do lado do corpo até lançar o primeiro feixe de terra, até começar o sepultamento do corpo, da matéria. Então, a gente não pode fazer isso, a gente não pode pedir para um espírito auxiliar se o espírito não consegue chegar perto daquela pessoa. Então, a gente não pode fazer nenhum ato fúnebre para aquele suicida. Então, a Umbanda tem que infelizmente, virar as costas para ele. E quando o suicida pratica isso, é um ato de grande egoísmo. Por causa que quando ele está praticando o ato do suicídio, ele só está pensando nele. Que ele não pode mais, que ele não consegue mais viver naquela situação. Ele só está pensando no eu. E não nos familiares e nas pessoas em volta dele. Que quando o suicida comete o ato, ele não está se suicidando sozinho. Ele está suicidando a outras pessoas em volta também. O ato influencia todos em volta. Então, ele tem que se reencontrar sozinho no plano espiritual. A Umbanda não pode mais ajudá-lo. A gente não pode mais fazer atos fúnebres. A gente também tem informações que as crianças que nascem com problemas, crianças que nascem tortinhas, que nascem com problemas respiratórios, às vezes tem crianças que nascem com a marca da corda no pescoço e com vários problemas de saúde, com várias paralisias. Muitos são espíritos de gente que se suicidaram na última reencarnação, que voltaram para tentar retomar a missão, retomar o caminho, para tentar evoluir novamente. Então, médium, pense muito bem, pense 10.000 vezes antes de praticar esse ato, por causa que nem mesmo a sua religião vai poder te ajudar depois desse ato concretizado. Entendeu? E é isso. Se existir alguma dúvida sobre esse assunto, poste aí embaixo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Facebook do Pilares da Umbanda, e meu sincero saravá a todos vocês.